Olá, povo de Deus, paz seja com todos. Aqui João Célio Adolada, pastor da Vitória Comunidade Cristã de Curitiba, a compartilhar uma palavra certamente do coração do Pai para você. Nesse dia, nessa palavra, nessa pregação, eu quero começar fazendo uma importante pergunta para você. Na sua opinião, quanto custaria o pedágio para o céu? Digamos que houvesse um custo para irmos ao céu, que fosse um pedágio. Quanto isso custaria? É acerca disso que vamos falar neste dia. Primeiramente, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, nesta hora, neste dia. Meu Pai querido, louvando e glorificando ao Senhor pela dádiva da vida, pela graça da salvação, Deus querido, e dizer obrigado pela oportunidade que nos dá de compartilharmos a Tua palavra e dar a cada um de nós, cada um que vai estar ouvindo esta palavra, vendo o Senhor amado, para que seja edificado por ela. E o resultado disso seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém. Muito bem. Por que eu faço essa pergunta? Esta semana eu tive a felicidade, eu com minha esposa, a pastora Cristiane, a fazermos uma viagem em uma cidade chamada Guarapuava, que fica a cerca de 250 quilômetros aqui da capital do Paraná, Curitiba. Fomos visitar uma amiga que também mora aqui, mas que os pais moram lá na cidade de Guarapuava. Aliás, o pai faleceu nesse final de semana. E na quarta-feira era aniversário dela e minha esposa e eu fomos lá fazer uma surpresa para ela também, dar um abraço, ser solidários com aquela família tão amada, tão querida. E também eu tenho alguns amigos que moram nesta cidade que trabalhavam na mesma empresa comigo aqui um tempo atrás, já desde 2011 que alguns eu não tinha visto. Então, unir é o útil ao agradável, tomando todos os cuidados, certamente. Tivemos um tempo agradável na casa com os familiares de nossa amiga e também dos meus amigos. Foi um tempo agradável na sua casa, com seus familiares, conhecendo a cidade de Guarapuava, uma cidade em expansão, em progresso, apesar da pandemia, desses problemas que estão passando, uma cidade muito bonita, e foi um tempo muito maravilhoso junto com estas pessoas. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida de cada um deles. Nós, na qualidade de pregadores, em qualquer lugar que estamos, devemos, e pelo menos eu faço isso, estar observando o cenário, observando as pessoas, observando o que está sendo falado, que experiência nós podemos pegar para nós, no bom sentido, e a gente aprende muita coisa com todos, e alguma coisa aprendemos para não aplicarmos, se for o caso. Eu também gosto de observar a natureza, e toda vez que eu viajo, quer seja de automóvel, eu gosto muito de dirigir, ou de avião, da forma que for, eu começo a observar a criação de Deus, a natureza de Deus, e louvo a Deus por isso, por tudo aquilo que Ele nos dá o prazer de ver, a beleza da sua criação. Mas eu observo todas as coisas também num intuito ali, onde a palavra de Deus nos fala da criação, onde a palavra de Deus nos fala do comportamento, dos ensinamentos. Eu vou adquirindo esses ensinamentos, vou pensando e a mente, o espírito já vai trabalhando, armazenando alguma coisa aqui para que possa ser útil no momento de pregação, logicamente concernente com a palavra de Deus. E dessa vez não foi diferente. Por que o título dessa mensagem, o tema, aliás, é salvação? E o título dela é Quanto custaria o pedágio para o céu? Ele tem um motivo específico para isso. Por quê? Essa cidade de Guarapuava fica a cerca de 250 quilômetros aqui de Curitiba, então 500 quilômetros ida e volta, e eu tive um custo de R$ 222 entre combustível e pedágio. Ocorre que 63% desse valor apenas foi combustível. O resto foi pedágio. Você não acha interessante? Saiu a base de R$ 17 cada 100 quilômetros. Existem lugares aqui no Brasil, como a Imigrantes, Anchieta Imigrantes, que chega a custar R$ 33 por cada 100 quilômetros. É um absurdo. Embora a estrada seja muito boa, mas ela é uma estrada de mão única, saindo ali da entrada de Palmeira, ainda chegar até a cidade de Guarapuava. O asfalto bom, estrada boa, bem cuidada, porém mão única, muitos caminhões. Então, podemos pensar assim, não vale o valor que foi pago. Em torno de R$ 88 para ir e voltar de Guarapuava a Curitiba e vice-versa. Então, ficando observando essa forma de injustiça, eu comecei a pensar na justiça de Deus. Vamos pensar assim, raciocina comigo. Se a
passagem para o céu houvesse um pedágio, um custo, vamos dizer assim, 100 mil reais, chutando um exemplo, 100 mil reais. E se você acreditasse nisso, as pessoas acreditassem realmente nisso, as pessoas espertas iriam fazer o quê? Juntar dinheiro como prioridade para comprar esse passaporte, pagar adiantado esse pedágio para o céu. Então estaria tudo bem. Como muitas pessoas fazem investimento, uma poupança para uma casa própria, para um casamento, para uma faculdade, para um bom automóvel, uma viagem, as pessoas iriam então fazer todo o sacrifício, trabalhar bastante, primeiramente juntar esse dinheiro para comprar a passagem, pagar o pedágio para ir ao céu. Ocorre que, como é interessante, como isso é de graça, como a salvação é de graça, muitas pessoas, ou se não a maioria, não se interessam por isso, não se interessam pelo tema, acham que estão salvos de uma vez que Jesus veio, morreu na cruz, já está tudo certo, já todos estão salvos, mas, queridos, a palavra de Deus não ensina isso, ela é totalmente de graça, por isso que muitas vezes ela não é valorizada. Um exemplo, às vezes nós vamos dar um curso para alguém, uma palestra, um curso motivacional de crescimento profissional, espiritual, alguma coisa nessa natureza, e muitas vezes não há custo. E observamos que quando não há custo, as pessoas não dão o devido interesse a isso, a devida importância, não cumpre os horários, não cumpre as aulas. Por quê? Porque é de graça. Mas quando se estabelece um valor monetário, de repente um valor simbólico, algo que custaria assim, em torno de R$1.000, a pessoa tem que pagar R$100, há uma valorização maior, e isso é estatístico, é prático, e já observei muitas vezes isso acontecer. Porém, como a salvação é de graça, mas vamos explicar primeiramente por que a salvação é de graça. Sabe por quê que é de graça? Ela é de graça para quem? Para nós, mas custou o sangue do Senhor Jesus, custou a vida do Senhor Jesus, custou que o Filho de Deus deixasse a sua vida de glória lá nos céus, deixou tudo aquilo de maravilhoso e veio encarnar-se como um homem, ser açoitado, morrer daquela forma terrível na cruz, para que nós tenhamos isso de graça, tenhamos essa oportunidade de reconhecê-lo como Salvador, reconhecer o seu sacrifício, para que possamos ir para o céu. Ou seja, Jesus pagou o preço, Jesus pagou a dívida que estava sobre nós, Jesus pagou o pedágio, pagou a passagem, pagou tudo que fosse necessário. Por quê? Porque nós não teríamos condições de pagar isso. Deveríamos fazê-lo, tão pecadores que somos. E a palavra de Deus diz, Romanos 8:23, que todos, homens e mulheres, todos pecaram, nasceram em pecado, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, da salvação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor grandioso por Deus, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qual que é o caminho? Entregar a vida para Jesus, crer realmente em Jesus, uma vez que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem junto com Jesus ao Pai se não for pelo próprio Jesus. É isso é o sacrifício dele. Só que muitas pessoas são enganadas por ensinamentos errados, por seitas, por formas de heresias, religiões pregam algo que não é o suficiente, o sacrifício do Senhor Jesus. Porém, volto a dizer, não teríamos como pagar esse pedágio, não teríamos como pagar o preço. Por quê? Porque precisava ir à cruz alguém totalmente inocente. Mas o homem por si mesmo não poderia fazer isso, porque o homem é pecador por natureza. Então, Deus também, somente sendo Deus, ele não poderia vir fazê-lo uma vez que ele é Deus. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia e amor por nós, ele criou essa opção, que o seu Filho, vendo encarnar-se um homem, sendo filho de Deus e filho do homem, inocente, sem pecado, não pecou, ele foi à cruz, morreu por nós e pagou esta dívida. Então, é de graça. Ocorre que muitas pessoas pensam muitas coisas erradas acerca da salvação, não dão a devida importância, porque umas que pensam, como eu já disse, que Jesus veio e morreu, então está tudo certo.
No final das contas, encontraremos Deus, viveremos eternamente nos céus, mas isto não é verdade. Basta pensarmos, raciocinarmos um pouquinho. Eu gosto até de dizer assim, não tenhamos preguiça de pensar, de raciocinar. Se isso fosse tão simples, tão banal, tão assim, tão light, desta forma tão simples, por que que Deus daria o seu Filho a vir encarnar e morrer na cruz daquela forma? Vale lembrar que Jesus alertou mais sobre o inferno, falou mais sobre a perdição do que o céu nos evangelhos do período que ele estava. Ensinou mais sobre o perigo da morte eterna do que da vida eterna. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que todos nós estamos condenados já. Então muitas pessoas pensam que serão salvas porque olha para vamos dizer, um pecadinho, algo que comete um pecado e algo que comete um pecado, a princípio, a nossos olhos maior, como matar alguém, adulterar, roubar, alguma coisa assim. E a pessoa então pensa que na média ele está bem, dentro do padrão do homem, na média ele está bom, ele está apto a ser salvo por isso, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o padrão não é o padrão do homem. O padrão de salvação é o padrão de Deus. E é infinitamente impossível do homem cumprir esse padrão. Por isso Jesus teve que vir. Então se pensa, meu, eu peco pouco. Não, não importa a questão do pecado. Eu vou explicar assim, ó. Todos nós estávamos, e aquele que já saiu, dentro de um poço. Digamos que o poço tenha 100 metros de profundidade. Aquele que pecou mais está lá no fundo, aquele que pecou menos está ali no lugar mais alto. Mas a grande lição disso é que todos estão dentro de um poço. Muitas filosofias, religiões jogam lá uma corda que se arrebenta e ninguém consegue sair deste poço. Somente o Senhor Jesus, porque não há redenção, não há remissão dos pecados, a não ser pelo sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus derramou na cruz, e nós temos que nos apropriarmos disso, do sacrifício do Senhor Jesus, usufruirmos disso para que possamos ser salvos. Tantas filosofias como fazer coisas boas. Muitas pessoas pensam que por fazer coisas boas, fazer caridade, ajudar alguém com dinheiro, com cesta básica, com uma solidariedade, com alguma coisa, é o suficiente para a salvação. Isso não é suficiente, não é, porque nós devemos fazer as obras, as boas obras, as coisas boas, não para obtermos salvação, porque isso não nos dá salvação, pelo contrário, devemos fazer isso porque já somos salvos, aquele que é apropriado do sacrifício do Senhor Jesus. Isso é tão verdade que temos aqui na palavra de Deus, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, pela graça sois salvos. É de graça, porque Jesus pagou, ninguém poderia pagar. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé que temos em Cristo, que Ele fez isso, que a palavra de Deus é verdadeira. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, Deus está dizendo aqui, se você acha que as tuas obras vão te salvar, você está dizendo assim, por que Jesus veio e morreu na cruz? Não precisava, eu faço algumas obras por aí, umas boas obras, e estou garantido, Jesus nem precisaria, mas Jesus veio, porque não havia outra maneira. E vale lembrar que em nenhum lugar da palavra de Deus, ou nem eu estou dizendo que as obras não são válidas, elas são válidas sim, mas para os galardões do céu. Queridos, há todo tipo de pessoa que fazem boas obras. Existe, vamos usar o máximo do exemplo, satanistas que fazem coisas terríveis neste mundo, assassinos, bandidos, traficantes, ele faz as boas obras. Existe traficante que cuida das pessoas lá em determinado local onde ele mora, com cesta básica, com assistência médica, tanta coisa, mas porém ele é um traficante, ele mata, rouba e faz a terrível obra do tráfico, que é o malefício do mundo atual. Então consegue entender? Então daí essa pessoa seria salva? Não, isso invalidaria o sacrifício do Senhor Jesus. Não há obra que nenhum faça. Por exemplo, eu vou fazer obra, vou ajudar alguém com uma cesta básica, pagar uma luz, pagar uma água, comprar uma roupa, comprar uma casa, ajudar alguém com dinheiro ou de alguma outra forma
Mas por quê? Porque eu vou ser salvo, mas eu teria essa condição, e aquele que recebeu o que não tem para, por sua vez, retribuir, não seria salvo? É uma incoerência, uma compreensão errada das Escrituras. Não é assim que funciona. Outro pensa que pelo orar, pelo tanto orar, outro pensa que por subir uma escada de joelho, fazer uma penitência, fazer aquilo. Não, não é isso que garante a salvação. Não há preço que possamos pagar, não há pedágio que possamos pagar, de qualquer forma, monetária ou de sacrifício. Lembremos que lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde fala do amor, fala que mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é como um sino que retina. Mesmo que eu dê, venda todos os meus bens e distribua aos pobres, mas não tiver amor, de nada adiantaria. Mas não parece estranho? Se você vender os teus bens e dar para os pobres, vamos dizer assim, você não tem amor? Teria amor, mas pelo homem, mas o amor aqui é o amor maior. Aqui está falando do amar a Deus sobre todas as coisas, daí o próximo é vertical. Eu sempre lembro, é vertical para depois horizontal. Temos primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguém estiver fazendo isso para se vangloriar, para querer obter a salvação, não vai conseguir salvação por isso, porque ela é de graça, é unicamente através do sacrifício do Senhor Jesus. Não há nada, absolutamente nada. Mas, querido, entenda, isso não é um incentivo para você não fazer as boas obras. Você tem que encontrar Jesus, entregar a vida para Ele. Eu vou falar daqui a pouquinho à frente acerca disso. As obras continuam sendo feitas, precisam continuar sendo feitas. Não basta somente a fé, mas as obras também. Mas isso, então, é para o crescimento das pessoas aqui. O amor é a expressão do amor. Qual a expressão do amor? Deus amou o mundo de tal maneira, deu Jesus na cruz. Jesus veio na cruz por amor, mandou o Espírito Santo aqui, nessa forma que é para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o amor, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, e não há nada que possamos fazer para pagar a nossa salvação, pagar esse pedágio, mas como é de graça, como já havia dito antes, vamos valorizar isso, que encontrando a forma correta. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Não, de forma nenhuma. O padrão é o padrão de Deus, é altíssimo, não é o que nós entendemos como padrão. Então, resumindo, como é que funciona? Como é que funciona, então? Eu volto a dizer. João 3,16, um dos textos mais áureos, mais maravilhosos da palavra de Deus, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus a morrer na cruz para que todo aquele que nele crê. É crer em Jesus, tão somente Jesus. Não está dizendo para crer na religião, para crer nas boas obras, para crer naquele personagem bíblico que não seja a Trindade. Não, é para nele, quem Jesus, o Filho de Deus, a mesma essência que Deus. Quem nele crê, não pereça. Ora, se Jesus está dizendo para não perecer, porque há perecimento, ao inferno, é a perdição eterna, mas ele nos veio para salvar aquilo que se havia perdido, ele quer nos dar na vida eterna nos céus, ele nos chama, nos alerta nesse dia, o pedágio eu já paguei, venha comigo, venha pela minha palavra, mas todo aquele que nele crer, queridos, vamos diferenciar uma coisa da outra aqui, crer em Deus, crer em Jesus, crer que ele morreu na cruz, não, eu creio, eu acredito, porque a televisão mostra, comemora-se o Natal, comemora-se a Páscoa, Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou, essa coisa toda. Não, crer é crer inteiramente. Crer quando Deus nos abençoa, fala de coisas dos céus, de salvação, de vida eterna, mas quando Deus nos puxa a orelha, quando nos alerta, aquela seleção de pecados que está na palavra de Deus, que aqueles que tais que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos lembrar da parábola do semeador, 4 sementes semeadas, uma somente, 25% deu frutos. Olha, você está dentro dos 75%, você está dentro do 25%. É tão fácil assim? É tão simples, todo mundo, eu estou dentro do 25%. Será mesmo? Então nós teríamos, ao contrário, Jesus teria se equivocado nessa parábola, mas Jesus não se equivoca de forma nenhuma, não se engana.
Então, queridos, é isso que nós temos que pensar. O que a palavra de Deus está fazendo em mim? É eu crer em Jesus, é crer de Gênesis e Apocalipse. É crer nas promessas de Deus, nas bênçãos, mas sobre o que ele alerta também. Ou Jesus teria vindo morrer na cruz se fosse tão light, de graça por obras, ou por eu ser relativamente bonzinho, essas coisas. Nós somos terrivelmente pecadores, não merecíamos a salvação e não teria como Jesus veio fazer esse papel. Temos que entender, queridos, temos que compreender este processo, levar a sério esse processo da salvação. Tantas pessoas desesperadas pela Covid-19 em se manter saudável, e está correto, e preocupado financeiramente também, devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com as coisas que Deus deixou aqui para nós, trabalhar até que eu volte, dizer, mas as pessoas não estão preocupadas na mesma dimensão, na mesma proporção da salvação. Temos que preocupar primeiramente se eu morrer, seja de Covid, seja de acidente, de infarto, de tantas coisas. Na verdade, o coronavírus mata muito menos do que está lá numa escala de sei lá quanto está lá embaixo o número de mortes. Então temos que preocupar com a nossa vida aqui. Se morrermos amanhã, onde iremos? Nosso pedágio já foi pago, mas nós nos apropriamos disso, fizemos a coisa certinho, cremos na palavra de Deus, queridos. Eu estou aqui com tablet, mas é a palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo. Crer é crer de Gênesis e Apocalipse, aplicar o que ele fala, é pelo método dele, é pela forma dele que nós seremos salvos. E não há outra maneira. Se alguém diz isso, alguma religião diz isso, é coisa satânica, é para entrar contra aquilo que Jesus disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso, Satanás diz ao contrário. É a mesma tática lá do Éden, que quando Satanás lá, então incorporado na serpente, disse a Eva, ele falou que você vai conhecer o bem e o mal, você falou, nem foi colocando dúvidas na mente de Eva, e a consequência nós sabemos. Então ele continua com essa tática, mas nós temos todos os ensinamentos, temos a palavra de Deus hoje para nos orientar, para que nós não caiamos nessa esparrela, nessa mentira, nessas coisas das trevas, porque Jesus é luz, ele nos ensina, e ele diz em sua palavra que temos que conhecer a sua palavra, temos que praticar. Então você pergunta, mas como que eu devo fazer para ser salvo? Primeiramente, você tem que reconhecer que é um pecador. Eu quero ler aqui alguns versículos para ficar mais fácil. Primeiramente, Romanos 10, 9, está escrito assim. Lembremos que a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é verdadeira, é inspirada por Deus aos homens e mulheres que por mais de 2000 anos, 40 autores diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, fizeram algo totalmente coerente. Quase no ano 100 depois de Cristo, até lá na época de Moisés, a Bíblia é totalmente coerente nesse processo todo. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, ela veio de cima aos homens, então pode acreditar. Então, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, assim, por quê? Naquela discussão, naquele ensino da salvação, ele diz assim, por quê? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, não é só Salvador, é Senhor, Salvador e Senhor. Se tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração, o coração entende também entendimento, intelecto, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Capítulo 10, versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, ou também, né, coração, entendimento, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que ser uma declaração pública, uma declaração a Deus, isso que nós chamamos de converter-se, ter um encontro com Deus, nascer de novo, entregar a vida para Jesus, isso que nós, cristãos evangélicos, ensinamos e pregamos, pois é com o coração que se crê para a justiça, é com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 11 diz assim, porque diz a Escritura, ninguém que nele crê será confundido, mas crê e obedecer o que? A palavra de Deus. Trazer os ensinamentos que esse mundo ensina, que religiões ensinam, ao crivo da palavra de Deus. Está correto? Está certo? No versículo 12.
Estou lendo aqui, Romanos 10, agora no versículo 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de tudo, rico para com todos os que invocam. Não há judeus, não há grego, não há pobre, não há rico, não há japonês, não há brasileiro, não há inglês, não há americano, não importa. Jesus veio por todos e para todos, basta crer, confessar. Então é isso, é confessar, olha, é o encontro com Deus e assim por diante. E olha que importante. Jesus, ele tá cumprindo aqui e agora. Não importa quantos anos depois dessa mensagem você está vendo, ouvindo, hoje é 23 de maio de 2020, não importa quanto tempo depois, ela continua sendo válida e você pode colocar em prática. Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração, do seu entendimento agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é o que estou passando aqui agora, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, Jesus está batendo na porta do seu coração, batendo na sua casa. Deixa ele entrar, mas ele não arromba, ele entra se você deixar. Convide ele para sentar, ele vai cear com você e você com ele. Vamos imaginar cear? Vamos imaginar ali um almoço gostoso, uma janta gostosa, um café. Geralmente fazemos isso com alguém conversando, é isso que Jesus quer fazer com você. Continuemos. O que nós temos que fazer na prática? João 1:8, lá na epístola de João, a primeira epístola de João 1:8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, muita gente diz isso, compara-se com outro, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, daí é a consequência. O que devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados. Aqui não está escrito, mas está intrínseco na palavra toda, né? Confessarmos e arrependermos, ou arrependemos e confessarmos, né? Se confessarmos e arrependermos os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. É simples assim, é o encontro com Deus, é a mudança de vida. Lá em João 1:12 está escrito assim, todos aqueles quanto o receberam, quanto recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, deixamos as heresias, as mentiras, os ensinamentos errados, a dureza do nosso coração, a preguiça de pensarmos corretamente, deixamos de ser criaturas e passamos então a ser filhos de Deus, somos reconhecidos como filhos de Deus. Deus não fez filhos, Deus fez criaturas, por isso ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura para os discípulos. 2 Coríntios 5:17. Daí, quando entregamos, nos convertemos a Jesus, entendemos esse processo, a palavra de Deus diz que todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Andamos em novidade de vida, somos nova criatura. Existe mais de 10 ou 12 versículos da palavra de Deus, passagem que fala da importância do livro da vida. Quando morremos, ou quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nosso nome tem que constar no livro da vida, ou então não entraremos no céu. Isso é o pedágio, essa é a garantia, esse é o passaporte. Então temos que pedir para Jesus escrever o nosso nome lá no livro da vida, mas a mesma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que diz que temos que pedir a Deus para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, para usufruirmos eternamente com Jesus, não padecermos. Ele também diz que o nosso nome pode ser apagado do livro da vida. Então, tomemos esse cuidado. Um resumo de tudo isso, como é que funciona? Funciona assim, você confessa que é pecador, arrepende dos seus pecados verdadeiramente, entrega a sua vida para Jesus, nasce de novo, é uma nova criatura. Eu não vou falar muito sobre nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, porque para o vídeo não ficar muito longo, isso é tema de uma outra pregação. Me acompanhe, semana que vem possivelmente falarei desse assunto também, darei mais abrangência na questão do nascer de novo, que muita gente entende errado. Então, resumindo, completando, como é que funciona? Funciona assim. Você que está ouvindo aqui com os olhos fechados, olhos abertos, não importa, você pode dizer assim,
Repita as palavras comigo, eu vou dizer compassadamente. Isso é entregar na vida para Jesus. Queridos, a palavra de Deus nos diz que num momento como esse, como um pregador, não importa quem, se como aqui agora, uma mensagem em forma de mídia, num culto, na rua, no evangelismo, lá no leito de morte, alguém traz a proposta, fala alguma coisa sobre alguém entregar na vida para Jesus, converter-se literalmente a Jesus, os anjos do céu rapidamente pegam suas trombetas, os equipamentos musicais e ficam esperando, que a palavra de Deus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então a festa é muito grande, mais um se arrependeu, mais um foi salvo, mais um foi retirado das garras do Satanás, da mentira. Então nesse momento os anjos estão preparados com seus instrumentos. Não vamos frustrá-los, não. Vamos deixá-lo contente, vamos deixá-lo cumprir o papel que é fazer a festa no céu? Então repita comigo, diga assim, meu Senhor Jesus Cristo, eu confesso que sou pecador e neste momento eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso, te reconheço como o único caminho, a única verdade e a única caminho para chegar até o Pai. Diga assim, Jesus, escreve meu nome do livro da vida, perdoa todos os meus pecados, me ajuda a seguir essa nova caminhada, me ajuda nesse novo caminho, escreve o meu nome no livro da vida e de forma que nunca seja apagada, perdoa minhas transgressões, me ajude em todos os momentos, não me deixe voltar. A velha criatura, a velha forma. Eu quero usufruir. Hoje eu decido entregar a minha vida para Ti. Eu converto a minha vida a Ti. Quero viver em novidade de vida. Quero viver contigo lá no céu. Me ajude a compreender isso, a viver isso, deixar de ser criatura e ser filho. E me ajude também a espalhar essa novidade às demais pessoas. Quer sejam família, quer sejam os amigos, estranhos, não importa, esse é o nosso papel. Amém? Um vídeo de 31, 32 minutos, o suficiente para você ser salvo. Se você fez essa confissão, se você confessou Jesus como seu Salvador, mas todo aquele que nele crê, a partir de agora, agarre na palavra de Deus, comece pelo Evangelho de João, me procure, busque orientações, ou busque orientações numa igreja onde verdadeiramente só a palavra de Deus é pregada e só Jesus, quando eu digo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo é adorado, busque o conhecimento, busque caminhar, busque o crescimento espiritual e eu, João Célio Adolado, da Vitória Comunidade Cristã de Curitiba, estou à sua disposição. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Querido, querida, Deus te abençoe. Ouça de novo. Creia nesta palavra e compartilhe, ajude alguém, assim como Deus ajudou você nesse dia. Um grande abraço e Deus te abençoe.